Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 13. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 1. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. À medida que você encontrar como sinal, diga amém. Diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: esse é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou sobre o altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Estenda uma das suas mãos aos céus, diga comigo assim: Deus, muito obrigado por escolher esta noite para me abençoar através da sua palavra. Com esta mesma mão, põe na direção do coração, feche seus olhos alguns segundos. Santo Espírito semeador, como eu sempre lhe peço, antes de sair a semear, passei por essas terras, retirando os espinhos e pedras, não deixando que esta semente, durante o seu crescimento, seja sufocada ou não tenha raiz. Também não a deixe cair à beira do caminho, dando chance para que a ave de rapina devore. Mas eu peço que esta semente caia em uma terra boa, para que logo cresça, dê frutos, e os seus frutos permaneçam para a vida eterna. Pai, também sobre as terras que estão cansadas e sedentas, e já há algum tempo não recebem água, que o Senhor abra sobre nós esta noite as janelas dos céus, e derrame sobre nós a chuva de graça, derrame sobre esta igreja a chuva temporã, derrame em nossos corações a chuva serôdia, pois sabemos, conforme Jó disse, se nessa terra houver alguma árvore caída, ao menos com o cheiro das águas ela brotará novamente. Deus, a terra é o nosso coração, e a semente é a sua palavra. E nessa noite de sexta-feira, aonde estiver um coração disposto a ouvir a tua palavra, renova ele a partir desse momento, Jesus. Glória a Jesus. Se assente exaltando ao nome de Deus.
Glória a Jesus. Tem alguém que possa ajudar fazendo algum som aí no fundo, se for possível? Glória a Jesus. Queridos, mantenha sua Bíblia aberta só para você me acompanhar um pouquinho. Deixa eu explicar algumas coisas para você. Até por volta de 1040 a.C., Israel era dividido em 12 tribos. Essas 12 tribos, elas alimentavam uma rivalidade mais ou menos intensa entre elas, mas conviviam, se suportavam. Os nomes das tribos foram dados a partir do nome dos filhos de Jacó, ou 10 filhos e 2 netos que foram abençoados como filho. Por volta de 1040, eles fizeram um pedido a Samuel, que era a maior autoridade entre eles no momento. E o pedido foi: nós queremos nos parecer com as nações que estão ao nosso redor. Para isso acontecer, nós precisamos de um rei. A maneira como eles eram governados, na teologia chama de modelo teocrático. Era Deus dando as instruções e o sacerdote os instruindo. Quando Samuel ouve esse pedido, ele pensa: o povo acabou de me rejeitar. Ele ficou muito entristecido e falou com Deus acerca do pedido. Pelo que Deus disse para ele: Samuel, não há um problema com você, o problema do povo é entre eles e eu. Eles não te rejeitaram, mas eles estão me rejeitando. Vamos dar para ele um rei. Deus encontrou Saul, que estava procurando as jumentas de seu pai, e por intermédio de Samuel, um unge para ser o primeiro rei do que agora seria a nação unificada, que passou a ser chamada de nação de Israel. Saul, no primeiro ano do seu governo, foi excelente. Fez tudo o que Deus lhe ordenou, sem acrescentar e sem pôr nada, ou sem tirar nada. O primeiro ano dele foi excepcional. Mas quando ele se consolida na cadeira real, ele apresenta alguns sintomas que demonstraram o motivo dele não seguir até o final. E o maior sintoma apresentado por ele foi a sua obediência condicionada. Quando Deus dava algumas instruções, ele não seguia à risca, mas ele atendia apenas segundo a maneira que ele achava conveniente. E isso despertou nele uma espécie de insegurança, porque ele ouviu da boca de Samuel o seguinte: olha, por conta da sua obstinação, foi escolhido alguém que tem um coração parecido com o de Deus, e essa pessoa será ungida para reinar em seu lugar. Saul cedeu a vez para Davi, que foi o segundo rei da nação unificada. Davi age como uma espécie de redentor. Sendo a pessoa usada por Deus, ele consegue promover um período de grande prosperidade e avivamento entre a nação. A maneira como ele governa é a maneira como a maioria dos governantes de sua época, através das forças armadas. Davi era um perito na guerra, embora a sua primeira batalha tenha sido ainda na sua adolescência ou no auge da sua juventude. Ele foi um homem escolhido por Deus e ele teve um planejamento interessante. Queria construir um templo. O templo que ele idealiza dentro do seu coração, o profeta disse para ele: olha, você não pode fazê-lo, porque suas mãos estão sujas de sangue. Mas da sua descendência será levantado alguém que será responsável por essa missão. Ele foi sucedido pelo seu filho Salomão. Salomão, como você bem conhece, era o oposto de Davi. Davi governava por causa das suas estratégias de guerra, mas Salomão, segundo a própria Bíblia, foi o rei mais inteligente de sua época. As pessoas vinham assisti-lo, dar as suas lições, ou fazer as suas crônicas, seus pensamentos sobre os mais variados temas. Salomão governou não foi por conta das suas estratégias de guerra, mas foi por causa da sua mente ungida por Deus para gerir uma nação sedenta por um rei. Salomão, embora fosse extremamente inteligente, a Bíblia mostra para nós que o coração dele amou muitas mulheres. Cada mulher amada por ele carregava um histórico de alguma divindade pagã. E por conta dessas filiações, 700 mulheres, 300 concubinas, o coração de Salomão se corrompe.
E por causa da corrupção em seu coração, a Bíblia diz para nós que Deus resolveu rasgar o reino na mão de Salomão, sendo que por causa do amor que tinha a Davi, seu pai, ele diz assim: eu não vou dividir o reino enquanto você estiver vivo, mas isso acontecerá nas gerações seguintes. Salomão, obstinado por conta da sua idolatria, dá vez ao seu filho Roboão. Roboão, por sua vez, não tem as estratégias de guerra de Davi e também não tem a inteligência de Salomão, mas ele foi criado sem nenhum tipo de dificuldade, junto com os garotos da alta sociedade. Tinha um grupo de amigos bem chegados que não sofreram nenhum tipo de dificuldade, e Roboão entrou no meio desse contexto. Quando ele estava vivendo essa ideia, se apresentaram para ele algumas pessoas, dentre elas um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, que durante o reinado de Salomão precisou fugir para o Egito, retorna para tentar alinhar algumas coisas com o novo rei. E o pedido de Jeroboão foi o seguinte: olha, o jugo que seu pai colocou sobre os nossos ombros foi pesadíssimo, pesado demais. Então eu quero te fazer um pedido: alivia o jugo que seu pai colocou em nossos ombros, para a gente poder te servir com inteireza de coração. Sendo que por ele ter consultado as pessoas erradas, a Bíblia diz para nós que ele responde da seguinte maneira: olha, se o meu pai colocou um jugo pesado sobre vocês, o meu dedo mínimo vai ser mais largo do que a cintura dele. Eu não vou aliviar em nada. Quando ele faz esse tipo de afirmação, a Bíblia mostra para nós que o reino se separa. A separação do reino provocou uma situação até então desconhecida. 10 reinos ficaram para o lado norte e 2 reinos ficaram para o lado sul. O lado sul da cidade tinha 2 tribos, a tribo de Judá e a de Benjamim, ou, se você também quiser levar em consideração, meia tribo de Manassés, ficaram para o lado sul. No lado sul estava Jerusalém, em Jerusalém estava o templo. Então a maneira como eles cultuavam era basicamente concentrada ao redor do templo. Então o local do sacrifício, do encontro com Deus, da adoração, estava do lado sul. Mas o lado norte tinha algum histórico, e o lado norte passou a ser governado por Jeroboão. A Bíblia mostra para nós algumas coisas acerca desse homem. Quem era ele? A Bíblia diz que ele era filho de um dos oficiais de Salomão. Jeroboão foi alguém escolhido por Deus para a ocasião. Um profeta disse para ele: olha, Deus colocará parte da nação em suas mãos. Ele ouve aquela mensagem, e quando está no lado norte, tudo poderia caminhar com naturalidade, até que o reino se unificasse novamente. Mas o tempo passa, e foi chegando o período das festas, e no período das festas vem um medo no coração de Jeroboão. E qual é o medo? Eles vão passar para o lado sul, e se passarem para o lado sul, é arriscado não voltarem mais. Vão permanecer ao lado da casa de Davi e vão tirar o reino da minha mão. Ao fazer essa afirmação, ele tem uma ideia, que é a das piores que ele poderia ter. Já sei, vou colocar no lado norte, em Betel e em Dan, alguns ídolos. E os ídolos que ele coloca: bezerro de ouro, levanta alguns altares, levanta santuários, prepara um lugar para um culto pagão. E quando está tudo preparado, ele diz para o povo assim: olha, vocês não precisam mais atravessar a fronteira. A partir de hoje, pode ficar aqui do nosso lado, adora conosco, não vai mais para o lado sul. Quando eu vejo ele fazendo essa loucura, isso já me preocupa. Porque qual era a preocupação deles, pastores? A preocupação de Jeroboão era a seguinte: ele não tinha acesso ao lado sul, porque se passasse para o outro lado, provavelmente seria morto. Então ele não podia ir ao lugar da adoração, e aonde o templo estava, não podia ir ao lugar do culto. E por não poder ir, para não perder ninguém, ele pensou assim: então eu vou segurar todo mundo comigo, para que ninguém passe para o lado de lá.
Você já percebeu uma coisa? Quem não tem acesso à presença quer bloquear quem tem acesso à presença. Uma coisa perigosa é quando pessoas que já não têm mais acesso à presença querem bloquear quem tem acesso à presença. Isso é muito comum porque o diabo gosta de usar algumas pessoas que já não têm mais intimidade, já não vão mais à presença, já não cultuam mais, já não se entregam mais, para bloquear o acesso de quem tem essa presença. Muito cuidado, porque tem muita gente que levanta a barreira na tua frente dizendo: olha, pode ficar aqui, não passa mais para o lado de lá. Moço, cuidado com esse namoro que não tem acesso à presença e quer te impedir de ter. Moça, cuidado com esse rapaz que não tem acesso à presença e quer impedir você de ter. Moça, cuidado com esse rapaz que já não vai mais ao lugar da adoração e quer impedir você de ir. Muito cuidado, porque quem não tem acesso à presença quer impedir quem tem de ir. Mas há poder no sangue de Jesus. Porque uma coisa é certa: tem muita gente tentando te bloquear para que você não chegue ao lugar que você precisa chegar, mas Deus também tem suas estratégias para livrar você desse mal. Aí qual foi a ideia dele? Já sei. Para eu impedir quem tem acesso à presença de ter, vou colocar aqui ídolos. Faz bezerro de ouro, coloca em Dan e Betel, lugares estratégicos. Sabe por que ele escolhe Dan e Betel? Primeiro, Betel tem um histórico. Qual é o histórico de Betel? Betel é um local onde Abraão residiu por algum tempo, aonde Abraão levantou o altar. Betel é um local onde Jacó levantou o altar. A cidade até então era conhecida como Luz, mas foi Jacó que mudou o nome da cidade para Betel, porque Betel significa casa de Deus. Ele teve experiências com Deus ali. Betel foi o local onde, na ausência da arca, Samuel julgava a nação. Então há um histórico, e ele quer colocar ídolos exatamente aonde há um histórico de experiências com Deus. O outro local que ele escolhe para poder colocar ídolos é em Dan. Por que ele escolhe Dan? A palavra Dan significa juiz. Dan é um dos filhos de Jacó, e ele libera uma palavra para abençoar esse filho. Qual foi a palavra dele? Você vai julgar os seus irmãos, você vai julgar toda a nação. Então esses dois locais têm um significado importante, porque Betel é o lugar da experiência e Dan é o lugar do governo. É muito interessante quando as pessoas querem manipular outras, elas precisam controlar o lugar do governo e o lugar da experiência. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, quando foi 9h15 da noite, quando foi 8h15 da noite, passaram para mim o microfone, o pastor falou assim: você tem até 9 horas acaba. Ele me deu 15 minutos, aí com os 15 minutos que ele me deu, eu abri a Bíblia, li o texto, coloquei o povo de pé, não falei mais nada, eu falei: vamos orar. Quando eu abri a boca, falei assim: Deus, essa casa é tua. Uma moça foi batizada com o Espírito Santo, a moça começou a falar em outras línguas e a igreja foi tomada pela presença. De repente foi dando 9 horas, 9h10, 9h20, 9h30, 9h40, 9h50, a igreja tomada pela presença de Deus. Passaram o microfone para a mão do moço que estava na responsabilidade. Ele pega o microfone e diz assim: olha, eu quero pedir perdão a todo mundo, semana que vem não vai acontecer mais nada. Existem pessoas que acham que o Espírito Santo está dentro de uma caixinha que você abre e fecha. Parece que ao invés dele ser Senhor, ele é nosso servo. É a gente que diz: aqui você age, até tal hora você faz, depois disso você não faz. Quem tem acesso do governo e da experiência tem acesso ao controle para manipular vidas. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: quem governa a nossa vida não é homem, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quando ele chega no lugar, quem tem a primazia é ele. Quem quer o controle da tua vida quer o lugar do governo e quer o lugar da experiência. Porque a estratégia do diabo é exatamente isso: te governar
e reter as experiências que você tem com Deus. Essa é a estratégia dele, porque se ele faz isso, ele bloqueia teu acesso ao lugar da presença. E é perigoso, porque uma grande investida do diabo hoje é exatamente bloquear nossas experiências e tentar nos controlar de alguma forma. Nossa entrega ao Senhor ou nossa devoção está sempre condicionada. Por quê? Porque o adversário está tentando tomar o controle. A gente condiciona a entrega, a gente condiciona a hora, a gente condiciona o lugar, a gente condiciona a maneira, a gente condiciona quase tudo. E quando nós começamos a nos entregar com condições, as nossas experiências são limitadas. E é perigoso, sabe por quê? Porque nós estamos passando tempo sem algumas experiências fundamentais. Alguns ambientes não se parecem mais com a casa de Deus, mas estão com aspecto de museu, estão com aspectos de velório, estão com aspectos de cemitério. Você entra e sai, e parece que a figura mais importante, que é o Senhor Jesus, nem chegou. Aí a gente num ambiente poderoso, na hora da adoração está todo mundo travado, na hora da palavra está todo mundo dormindo, na hora da entrega está todo mundo preso. Por quê? Porque o diabo está tentando travar a sua experiência. Mas eu vou dizer uma coisa: se você quer economizar, economiza dinheiro, economiza, meu irmão, perfume, economiza, meu irmão, maquiagem, economiza qualquer coisa, mas quando você chegar na presença, não economiza nada. Porque o sangue dele não foi com conta-gotas, o sangue dele foi integral. Então não economiza. Por quê? Porque se o diabo controla a tua experiência, ele consegue governar sua devoção. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele: se você precisa de experiências profundas, diga para ele, porque quem não tem experiências profundas, o inimigo consegue governar sua devoção. Quem não tem experiência, o inimigo fala: pode ficar em casa. O inimigo fala: não precisa adorar. O inimigo fala: não precisa levantar a mão. O inimigo fala: não precisa falar em outras línguas. Porque quem não tem experiência profunda não sabe nem por que está fazendo algumas coisas. Mas quem foi marcado pela presença, quando ele diz não faz, ele o quê? Comigo não, porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência. Comigo não. Aleluia. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Aleluia. O que o inimigo quer controlar? Ele quer controlar suas experiências. Porque se ele controlar suas experiências, ele vai ter o controle sobre você. Aí o que esse rapaz vai fazer? Prepara tudo bonitinho. Um altar, prepara um trono, prepara tudo. Aí agora eu preciso dar ao povo do norte a mesma experiência que eles têm do lado sul. Então eu vou fazer a festa no mesmo dia. A festa vai ser parecida, vai ser tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, tudo igual. Mas tem um porém. Ele não levantou sacerdote segundo a ordem de Levi, não pegou pessoas consagradas para o ofício, dedicadas por Deus para isso. Aí está tudo armado. Aí ele tem uma brilhante ideia: eu mesmo vou sacrificar. Entenda o seguinte: há um protocolo, e no protocolo que há, a gente precisa seguir a risco. No Velho Testamento, 3 classes de pessoas eram lapidadas por Deus para o ofício. A primeira eram os reis. Os reis, Deus abençoava ou ungia sua mente, dava a eles uma capacidade de gerir pessoas como nenhum outro possuía. Além dos reis havia um sacerdote. O sacerdote era habilitado para o serviço, então as mãos deles eram habilitadas. E logo em seguida vinham os profetas. Os profetas eram porta-voz de Deus, então seus lábios eram habilitados. A mente do rei, as mãos do sacerdote e a boca do profeta. Há uma diferença? Há. Por quê? Porque basicamente profeta e sacerdote se posicionam de forma diferente diante de Deus. Por quê? Porque sacerdote precisa ficar assim, ó, de frente para o povo.
Quando o povo traz a ele o sacrifício, ele se vira para Deus, aí entrega o sacrifício para Deus e clama para que Deus tenha misericórdia. Então o sacerdote começa de frente para o povo, termina de frente para Deus. E o profeta é o oposto. O profeta fica de frente para Deus, esperando ele liberar uma palavra. Quando Deus libera, ele vira para o povo e libera a palavra que precisa ser liberada. Há um problema na nossa estrutura. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou a ficar de frente para as pessoas. Aí quando a gente passa muito tempo de frente para as pessoas, a gente dá a palavra que as pessoas gostam, o ambiente que as pessoas gostam, as pessoas que as pessoas gostam, a estrutura que as pessoas gostam. Isso é perigoso, porque o nosso culto deixa de ser segundo a vontade de Deus, passa a ser segundo a vontade das pessoas. Aí a gente começa a escolher baseado no que um gosta, começa a selecionar baseado no que outro gosta, e é perigoso. Por quê? Porque embora a gente tenha que ficar de frente para o povo, o que resume não é a gente estar de frente para o povo, é a gente estar de frente para Deus. E é por isso que ele pega o profeta. Por quê? O profeta fica de costa para o povo, de frente para Deus. Ali, Deus, pode falar, porque aquilo que o Senhor falar eu vou mandar. Aí ele vira de frente para o povo e fala assim: assim diz o Senhor. Aí o povo dizia assim: mas eu não gosto de ouvir isso. Ele: não tem problema, eu acabei de ouvir da boca dele agora, e é isso que vocês precisam ouvir. Por quê? Porque o profeta não vai falar o que você gosta de ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir. Vai falar o que você precisa ouvir. Eu fui com o Mateus numa cidade há um tempinho atrás. Aí eu cheguei numa igreja linda, bonita. Aí o Mateus foi dirigindo, a gente alegre, conversando sobre tudo. Quando a gente chegou na frente da igreja, o Mateus falou: ó, que igreja bonita. Aí eu ia descer do carro, falei, voltei, falei: não, Mateus, a gente não vai voltar mais aqui. Aí ele: o que tem? Eu falei: tem pecado na igreja, e eu vou ter que falar disso no altar. Tem que falar disso no altar, porque às vezes a gente acha que dar ao povo o que eles gostam é o que eles precisam, mas na verdade Deus está querendo selecionar profetas. E profetas não falam o que o povo gosta, falam o que o povo precisa ouvir. Levante a sua mão aos céus. Deus derramará sobre ti nesses últimos dias uma unção profética. Você vai ouvir coisas que vai deixar muita gente assustada, vai deixar muita gente de boca aberta. Vai ter gente dizendo: não era isso que eu queria ouvir, mas você vai dizer com certeza e convicção: mas é isso que você precisa ouvir. Aleluia. Porque depois que você vira de frente para Deus, você fala aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena, aquilo que Ele quer que seja dito. Deus vai liberar uma unção profética sobre a tua vida nesses últimos dias. Deus vai liberar uma unção profética nesses últimos dias sobre a igreja. Aí eu quero pregar agora sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa: quando ele está em cima do altar para poder fazer o que Deus não falou para fazer, aparece um profeta novo, aparece um jovem profeta. Diga aí para essa pessoa, sei lá, diga assim: Deus ainda usa profetas jovens. Diga, Deus ainda usa jovens profetas. Apareceu um profeta novo. Quando ele estava em cima do altar, pronto para fazer o que não era autorizado a fazer, o profeta disse assim: Jeroboão! Aleluia. Aleluia. Ele aparece dizendo: Jeroboão, eu vim clamar contra o altar. Quando ele libera essa palavra, aí eu quero fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, qual é o nome do profeta? Não tem nome. Fala para essa pessoa aí do seu lado, diga: para ser usado, não precisa ter nome conhecido. O nome do profeta não estava no cartaz, a foto dele não apareceu no outdoor, não fizeram propaganda dele em nenhuma rede social. Ele apareceu sem nome, para liberar uma palavra séria. Aí ele vem: Jeroboão, eu vim clamar contra esse altar. Ele não tinha nome.
Uma vez eu passei por uma situação numa cidade lá no Rio de Janeiro. Eu fui pregar uma palavra e eu usei uma expressão durante a pregação. Eu falei assim, estava dentro do contexto. Eu falei assim, a igreja parou de crescer e começou a inchar. Eu usei essa expressão. O pastor presidente da igreja estava lá nesse dia. Aí no outro dia eu recebi uma mensagem falando assim, Paulo, o que você falou na igreja? Aí eu falei, a igreja parou de crescer e começou a inchar. Que era o contexto da mensagem que eu estava pregando. Aí o irmão falou assim, eu sabia, essa igreja é a que mais cresce pela convenção. O pastor entendeu que isso foi uma indireta para ele. Eu falei, não foi indireta não, estava dentro do contexto, falei, foi uma palavra e tal. Aí beleza, ele falou assim, mas ele quer falar com você. Aí tudo bem, aí eu fui lá. Cheguei lá, ele me chamou no gabinete, me recebeu, falou, senta aí, jovem. Aí eu sentei. Aí ele, rapaz, seu menino, você prega bem, a gente ama ouvir suas mensagens. Eu ia lá sempre. Aí ele falou assim, mas tem um porém. Aquilo que você falou, rapaz, se fosse uma outra pessoa, ele começou a falar o nome de gente grande. Se fosse fulano falando, ok. Se fosse Beltrano, ok, todo mundo conhece, tem peso. Aí a gente sabe, porque tem peso. Mas você é garoto, você não podia falar isso. Ele falou, você deu mocotó para quem está acostumado a comer arroz. Aí eu ouvi aquele negócio, fiquei em silêncio. Aí eu falei, foi isso que te preocupou? Foi. Aí tudo bem. No dia eu não sabia responder. Eu só ouvi, voltei para casa e fiquei quieto. Mas hoje o que ele queria me dizer era o seguinte, se você tivesse grife, tudo que você falou estava respaldado, mas você não tem. Então o que você falou não tem validade. Se fosse hoje eu saberia responder. O pregador não precisa de grife. Grife é para cinto, grife é para terno, grife é para roupa. O pregador precisa de unção. Profeta não precisa de renome, renome é para artista. Profeta precisa estar no centro da vontade de Deus. Pregadores não precisam ser reconhecidos, porque a briga da maioria das pessoas está para quem aparece mais. Pregadores precisam se esconder debaixo da asa do Onipotente, ficar de frente para Deus e só sair de lá quando Deus entregar uma mensagem para o povo. Deixa eu dizer um negócio para você, jovem. Eu não vim aqui profetizar que Deus vai te dar fama. Eu não vim aqui dizer que Deus vai fazer você rodar o mundo. Eu não vim aqui dizer que você vai ser uma pessoa renomada, não. Mas eu vim dizer que você vai ser um profeta usado por Deus por onde você passar. Você vai carregar uma mensagem séria e poderosa, seja para quem quer que seja. Grife é para a tua camisa, grife é para o teu terno, grife é para o teu vestido. Mas para o teu ministério você precisa de unção. Para o teu ministério você precisa de graça. Para o teu ministério você precisa de autoridade. Para o teu ministério você precisa de poder. Primeiro ele não tinha nome. Quem era esse profeta novo? Quando o jovem profeta começa a liberar uma palavra, eu aprendi algumas coisas aqui. Primeira coisa, versículo de número 1 está escrito assim, ó: eis que por ordem do Senhor veio de Judá. Da onde ele veio? Primeira coisa que um profeta novo precisa: profetas precisam de casa, precisam de um ponto de referência, precisam de um endereço. A gente tem visto uma galera rodando para tudo quanto é lugar. Profetiza aqui, prega ali, libera uma palavra lá, mas você não sabe a igreja que o moço é. Não sabe o pastor que ele está coberto por sua autoridade. Você não sabe o lugar onde o moço dizima, o lugar onde o moço oferta, mas está profetizando para tudo quanto é lado. Jovem profeta, você precisa de uma residência. Billy Graham, no auge de seu ministério, fez um tratado com os evangelistas que o acompanharam, para manter a integridade ministerial. Uma das propostas feitas por ele foi o seguinte: nós não podemos viajar o mundo evangelizando sem nenhum contato com a igreja local. Aonde que você toma ceia? Qual é o pastor que olha no teu olho e fala assim: se corrija nisso, se conserta aqui? A gente está vivendo uma época tão difícil que as pessoas hoje elas não têm pastores, elas têm empresários. Você vê que todo escândalo que acontece com alguém da mídia, eles não tratam mais na congregação, eles tratam na rede social. Aí vai lá, nota de esclarecimento.
E o medo deles não é perder a congregação, é perder o empresário, é perder os contratos. Porque andam de um lado para o outro, mas não tem casa. Não tem como você levantar para pregar se você não se assenta para ouvir. Não adianta você dizer eu vou ensinar se você nunca se assenta numa escola bíblica dominical para aprender. Não adianta você dizer eu sou profeta e vou profetizar se não tem uma autoridade sobre você profetizando sobre a tua vida. Profetas precisam de residência. Aleluia. Eu comecei a pregar, meu pastor chegava para mim volta e meia, eu avisava, eu sempre vou e aviso. Aí eu avisava para o meu pastor, estou indo em tal lugar essa semana, estou liberado. Tinha alguns dias que eu estava saindo, ele estava chegando. Aí ele falava assim, ele me chama de Jorginho, aonde você está indo? Aí o pastor, te avisei, estou indo pregar. Não, estou precisando de você na congregação. Aí o pastor, estou precisando na congregação. Aí teve um dia que eu voltei, pensei se ele vai me dar uma oportunidade para pregar. Meu pastor pregou 1h30 e eu lá no primeiro banco ouvindo ele. Aí você está pensando, ficou com raiva do pastor? De jeito nenhum. Ele tem autonomia para poder dizer assim, não vá nessa agenda ou vá. Sabe por quê? Porque é quem me visita, é quem me confronta, é quem olha no meu olho. Não adianta a gente achar que está servindo o mundo inteiro e deixar a nossa congregação desprotegida. O avivamento que Deus está projetando para esses últimos dias, eu tenho toda a convicção na minha alma, vai marcar um fortalecimento das congregações. Você não vai ver, Deus começou a usar um famoso, um poderoso que veio da América ou de algum outro lugar, não. Nós veremos congregações poderosas em Deus. Alguém vai falar assim, lá no Ipaba tem uma congregação cheia do Espírito Santo, lá no Ipatinga tem uma cheia do Espírito Santo, lá em Vitória ou em qualquer outro lugar tem uma congregação cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque os profetas têm casa. Tenha casa, profeta. Segundo, o que o profeta novo tinha, o versículo de número 2, está escrito assim: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor. Sabe o que o profeta novo tinha? Responsabilidade profética. Ele não falou a palavra dele, ele falou por ordem do Senhor. Tem uma galera que gosta de, eu tive uma visão, tive um sonho, tanto de visão, tanto de sonho, vi isso e tal, mas não tem responsabilidade profética nenhuma. Entrega o negócio que é todo bagunçado, não tem nenhum tipo de interpretação, mas para desfrutar do prazer de ser chamado de profeta, está lá, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deixa eu te lembrar de uma coisa, ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. E é um problema sério, porque tem um monte de gente querendo ser usado, ao invés do Espírito Santo usar, é ele que usa a pessoa, é ele que usa o Espírito Santo. Porque tem diferença. Tem um homem que é de Deus e tem um homem que Deus usa, porque tem diferença. Ciro foi usado por Deus para o plano, mas não significa que ele era homem de Deus. Faraó foi usado por Deus para um plano, mas não significa que ele era homem de Deus. Nabucodonosor foi usado por Deus para um plano, mas não significa que ele era homem de Deus. Porque tem um homem de Deus e tem um homem que Deus usa. É diferente. A gente tem visto uma garotada aí, meu irmão, andando de um lado para o outro, profetizando, acabou de profetizar, faz um pix. Acabou de profetizar, Deus está me mostrando isso. É gerar tudo a mesma coisa. Para a mulher sobre sentimento. Deus mostrou suas emoções, seu coração está amargurado. É um negócio doido desse. Aquelas figuras, eu vejo assim, os camaradas acertam o nome, falam o nome da cidade que era, mas a profecia mesmo, Deus está dando um livramento de morte. É tanto livramento de morte. Eu fui numa igreja pregar e a igreja estava com esse vício. Tudo na igreja era macumba. A irmã chegou com uma dor no estômago. Para mim falou assim, pastor, ora por mim, pergunta a Deus se é macumba. Aí eu falei, irmã, nem precisa, é gastrite nervosa, vai no médico amanhã. Que é
a gente está nesse vício, tudo Deus falou, Deus fez isso, Deus falou. Calma, tenha responsabilidade profética. Para de ficar falando visagem, falando coisa que Deus não mandou, só para alguém te chamar de algo que você não é. Uma profecia errada tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Uma mensagem errada tem o poder de afundar a vida de uma pessoa. Tem famílias de gente que morreu por causa de profecia errada, de gente que está destruída por causa de profecia errada. É quase a mesma coisa. Você vê, o pregador chega, na maioria das igrejas, pastor João, o pregador chega do trecho, vai liberar uma palavra. Qual que é a palavra que o pregador libera? Tem gente se levantando contra o pastor. Irmão, qual igreja no mundo que não tem alguém que se levanta contra o pastor? Aí a outra profecia, o moço que levou no aeroporto, pega em algum lugar, anda com um rapaz 1000 quilômetros, mas ele vai entregar uma profecia para esse moço em cima do altar. Está com ele o dia inteiro. Tenha responsabilidade profética. Tenha responsabilidade profética. Tenha responsabilidade profética. Tenha responsabilidade profética. Tenha responsabilidade. Eu não estou dizendo isso apenas para você profetizar, mas é para você filtrar o que estão profetizando a seu respeito, ou no ambiente em que você está inserido. Deus está fazendo, e isso eu falo com convicção na minha alma, está trazendo um alinhamento para a juventude brasileira nesses últimos dias. Não seremos marcados apenas por conhecer textos ou por conhecer livros. Nós seremos marcados por uma responsabilidade profética alinhada com a vontade de Deus liberada do céu. Aleluia. Jovem profeta, tenha responsabilidade. Terceiro, olha como isso é interessante. No verso de número 3, deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Aí a Bíblia vai dizer que esse sinal se cumpriu no mesmo dia em que foi profetizado. Sabe o que isso significa? Além de responsabilidade, temos que ter autoridade profética. Nesse negócio falou, deixa que o tempo revela se é verdade. Não, tem autoridade profética. Eu já ouvi um tantão de coisa. Uma vez eu estou descendo do monte, aí você sabe que quem não toca instrumento é quem carrega. Eu estava carregando violão. Aí vem um profeta cheio dele mesmo e falou assim: Deus me mostrou você na frente do ministério de louvor. Aí eu falei para ele: só se for dando a bênção apostólica no final do culto, porque nem minha palma sai direito, meu irmão. Nem minha palma sai direito no tom, eu bato errado. Sabe por quê? A gente está cansado de ouvir gente falar coisas que Deus não falou. Aí o profeta que fala essas doideiras, quando não acontece, diz: mas foi você que não creu. Não foi eu que não criei, é você que não tem autoridade para falar o que você está falando. São eles que não têm autoridade para profetizar o que estão profetizando. Aleluia. O jovem profeta tem autoridade profética. Estou sentindo Deus nesse ambiente. Aleluia. Segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Diga para ele: Deus vai pôr peso em suas palavras. Deus vai pôr autoridade no que você profetiza. Diga: Deus vela pela palavra dele para poder cumpri-la. Diga: o sinal do céu acompanhará aqueles que creem. Aleluia. Diga: quando Deus falar, entrega sem medo. Mas se ele não falar, não precisa ficar floreando nada. Nada. Autoridade. Depois de autoridade, ele me ensina outra coisa. Isso está no verso de número 6. A Bíblia diz assim: então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como Dante. Quando ele clama contra o altar, a mão do rei que estava em cima do altar fica mirrada. Aí o rei fala assim: implora ao Senhor para que ele tenha compaixão e para que minha mão volte ao normal. Aí a Bíblia vai dizer que ele implorou. Sabe o que é implorar?
Implorar é você pedir até ficar sem força. Até ficar sem força. Sabe o que o jovem profeta precisa ter? Compaixão. Compaixão. Não adianta a gente ser do confronto se a gente não é do amor. Não adianta a gente ser do juízo se não somos da graça. Não adianta a gente ser da correção se nós não somos do que pede para o outro levantar e andar. Porque profetas precisam ter compaixão. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas profetizarem alguma coisa e dizem assim: vai morrer fulano, Deus vai matar não sei quem. Aí quando contam aquilo, contam até com ar de Deus falou que ia acontecer, que maravilha que morreu. Não! Se Deus falou que morreu é porque Ele quer que você chore, quer que você clame, quer que você interceda, quer que você tenha compaixão. Aleluia. Não adianta Deus te mostrar alguma coisa que está errada se Ele não te dá a ferramenta para que você conserte. E isso é perigoso, sabe por quê? Quando eu comecei a pregar, eu me defino hoje como um irresponsável que eu era. Chegava na igreja e pá, pancada para todo lado, batia em todo mundo. Aí um dia, pregando na congregação que eu estava, tinha um irmão na congregação. E o irmão recém-convertido, vindo das forças especiais lá da polícia, o moço, cada 5 palavras soltava um palavrão. Aí quando ele soltava aqueles palavrão, ficava doido. Eu falei, não é possível. Mas o moço estava num processo de conversão, estava sendo lapidado por Deus. Aí um dia eu preguei. Quando eu comecei a pregar, eu comecei a dizer assim, coisas que um crente não pode fazer. Aí comecei, crente não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Fui falando tudo que um crente não podia fazer. Aí quando eu terminei de pregar, eu realizado, me sentindo dono da justiça de Deus, quando eu pisei embaixo do altar, uma voz gritou bem na minha alma: não existe crente super-herói. Não existe crente super-herói. A gente prega uma perfeição que não existe. Aí eu percebi uma coisa: não dá para a gente cobrar que algo seja construído sem a gente dar material para construir. Não tem como a gente ter essa irresponsabilidade e achar, você tem que ser desse jeito, se a gente não arruma o caminho para a pessoa andar, se a gente não terraplana o caminho para a pessoa passar. Não adianta, só cobra. O irmão levanta, cai e a gente está cobrando, ao invés de arrumar o caminho para a estrada, para o irmão passar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai te dar compaixão e vai pôr ela cada vez mais dentro da sua alma. Cuidado com o dedo que você aponta, porque aquele que você aponta hoje pode ser a mão que vai estar segurando a sua para você levantar amanhã. Tenha compaixão. Aleluia. Pode ser que a pessoa que hoje você viu cair, seja que amanhã estará de pé te abençoando através do que Deus estará fazendo na vida dessa pessoa. Tenha compaixão, oh glória. Tenha compaixão. Esse profeta novo me ensina que por pior que fosse a mensagem, ele não podia deixar de ter compaixão. Não adianta a gente viver o evangelho de faz de conta, aonde somos legalistas ao extremo. A gente gosta de ver a queda, a gente se apaixona quando alguém cai para dizer, tá vendo, eu sou melhor do que essa pessoa, eu sou mais santo que ele. Mas a gente não tem compaixão para poder levantar, segurar na mão e falar, levanta meu filho, vamos de novo, marcha novamente, oh glória. Marcha novamente. Aleluia. Há uma autoridade de Deus sendo liberada aqui hoje. Levante a sua mão aos céus sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Deus usou as mãos de Davi quando colocou pedras e uma funda. Deus usou as mãos de Moisés quando colocou um cajado. Deus usou as mãos de Arão quando colocou a vara que floresceu. As mãos de Raabe quando colocou um fio de escarlate. Deus usou a mão de Sansão quando colocou uma queixada de jumenta. Usou as mãos de Dorcas quando colocou uma agulha. Usou as mãos de Jesus quando colocou os cravos. Deus vai usar a sua mão para levantar a gente. Vai usar a sua mão para levantar a gente. O seu dedo não será um dedo apontado, mas será uma mão estendida, porque Deus usará a sua mão para levantar pessoas. Aquele que caiu diante de você não ficará prostrado, porque ainda que o justo caia 7 vezes, de todas as 7 o Senhor o colocará de pé. Deus vai usar suas mãos. Aleluia. Além de compaixão,
Além de compaixão, sabe o que o profeta novo tinha? Olha o verso de número 9, verso de número 8. Quando o rei experimentou a mensagem que ele havia entregue, o rei faz uma proposta para ele. Olha, moço, você é um menino de Deus, eu quero te fazer uma proposta. Vamos lá na casa do rei, eu vou preparar um banquete para você, vou te dar comida, vou te recompensar, vou te dar dinheiro. Ele falou isso para o jovem profeta. Aí o jovem profeta olhou para ele e falou o seguinte: rei, de jeito nenhum eu vou com você para a tua casa. Nem se você me desse a melhor das recompensas eu entraria lá. Sabe por quê? O jovem profeta tinha caráter. A palavra que ouviu foi suficiente para mantê-lo íntegro até então, porque ele tinha caráter. Sabe o que tem faltado para muita gente? Caráter. Não adianta a gente começar pregando no altar e terminar no motel. Está faltando caráter. Não adianta pregar justiça, juízo do céu, se daqui a pouco nós estamos enganando nossos irmãos. Tem que ter caráter. Não adianta liberar uma palavra bonita de efeito em cima do altar, se nossa vida não condiz com o nível da palavra que nós estamos liberando. Tem que ter caráter. Tem profeta que até começa bem, mas quando vem a recompensa, quando alguém faz uma proposta, quando alguém diz o presente para você é esse, a mensagem muda, o conteúdo muda, o conceito muda, a essência muda. Por quê? Porque não tem caráter. Balaão, enquanto as propostas estavam aumentando, o coração dele batia mais forte. Por quê? Porque não tinha caráter. Profeta precisa de caráter. Profeta precisa de caráter. Aleluia. Aleluia. Aleluia, porque tem gente que começa até bem, mas à medida que as propostas chegam, a ideia da pessoa termina. Há uma graça de Deus liberada sobre nós. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Aleluia, diga para ele: cuida do seu caráter, que Deus cuidará da sua reputação. Diga para ele: cuida do seu caráter, porque Deus cuidará do seu ministério. Diga para ele: cuida do seu caráter, porque Deus cuidará da sua família. Diga para ele: cuida do seu caráter, porque Deus derramará unção sobre a tua vida. Diga: cuida do teu caráter, porque Deus te usará com autoridade. Cuida do teu caráter. Do teu caráter, obreiros, cuidem do teu caráter. Não podemos ser pessoas em cima do púlpito, falar algo extraordinário, mas descer do púlpito não condizer com a mensagem que pregamos. Juventude, não adianta aqui estar louvando, adorando, mas terminar isso aqui não condizer com o que vocês estão recebendo. Obreiros, não adianta aqui vocês estarem servindo, voltar para casa e não viver à altura do que vocês estão pregando. Cuida do teu caráter, porque Deus vai cuidar da tua reputação. Sabe o que o jovem profeta tinha? Caráter. Mas olha como as coisas mudam, e eu já caminho para o final. Depois que ele libera uma palavra poderosa, mantém tudo na risca, na íntegra. Depois que a mensagem é liberada, aí você vai ver que logo em seguida o jovem profeta vai fazer algumas coisas que não deveriam ser feitas. No versículo de número 18, a Bíblia já vai dizer algumas coisas que faltou nesse profeta. Tinha um profeta velho em Betel, que quando ouviu que o profeta novo liberou uma palavra e aconteceu, o profeta velho falou assim: vai lá e chama ele. Foram chamá-lo e ele disse assim: eu não posso voltar, porque o Senhor falou para eu ir por um caminho diferente, pelo caminho que eu passei. Isso tem um propósito. Sabe por quê? A gente gosta de andar pelos lugares que deu certo, e a gente não gosta de ir pelos locais onde as pessoas não nos conheçam. Então é muito bom, depois de uma coisa dar certo, você voltar sempre lá, porque vai ter sempre alguém dizendo assim: olha, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, olha, você é um instrumento usado pelo Senhor. Por quê? Porque a gente se acostumou a passar pelos locais que fizemos coisas boas para alguém nos aplaudir. Aí Deus, para a vaidade não entrar no coração dele, falou assim: passa por um caminho que você não veio.
aonde ninguém te conheça, porque eu quero que você continue sem nome. Sendo que quando tem um profeta velho na região, o profeta velho falou assim: manda chamar o menino. Aí ele falou: não posso voltar, porque Deus falou para eu não ir pelo mesmo caminho. Aí ele falou assim: deixa eu te contar um negócio. Um anjo veio aqui e falou que você tem que voltar. Quando ele fala, um anjo veio aqui e falou que você tem que voltar, sabe o que faltou no jovem profeta? Que isso é coisa com maturidade. Faltou discernimento. Porque a Bíblia está escrito na Bíblia que o que disseram era mentira. Então faltou discernimento. Faltou discernimento. Sabe o que falta para a maioria de nós? Em questões que precisam ser rápidas as nossas decisões, falta discernimento. Eu vou te dar 3 chaves aqui rápidas, só para você conseguir distinguir uma profecia, se ela é verdadeira ou falsa. Eu chamo os 3 F da prova que nós devemos fazer. Primeiro F: toda vez que você ouvir uma profecia, veja se ela condiz com o fato. Se alguém disser para alguém casado que ele é solteiro, isso não condiz com o fato. Então ali você já descobre que é falso. O primeiro F é o F do fato. Ele havia ouvido: não passe por esse lugar. Aí vem alguém dizendo: volte para lá. Ou seja, não condizia com o fato. Segundo sinal de que uma profecia é falsa é a falta de fidelidade à Bíblia. Porque todo falso profeta deixa um rastro antibíblico. Ele fala coisas que não acontecem, mas fala como se elas acontecessem. É coisas do tipo: Miguel vai descer aqui. Miguel não vai descer aqui, nunca. Mas alguém ouviu isso de algum lugar e vai em nome de Deus falar: ó, Deus falou que Miguel vai descer aqui, não vai descer. Toda profecia falsa, ela deixa um rastro antibíblico. Se não condiz com a Bíblia, na hora, rejeita. Terceiro F é o futuro. Eu gosto de profecia datada. Quando alguém fala assim: daqui a 3 dias vai acontecer, meu irmão, se não acontecer, não vem depois falar: ah, você não teve fé, não. Se tu condicionou ao tempo, tem que acontecer no tempo. Porque a última prova é o futuro. Se não condiz com fato, se feriu a integridade bíblica e no futuro não aconteceu, é falsa. Mas sabe o que falta para nós? Discernimento. A pessoa nem ouve a profecia, já está: Deus falou. Aí depois liga para outra pessoa: ouviu o que me falaram? Era você que tinha que ouvir. Imagina uma pessoa ficar lendo a carta de outra. Faltou discernimento para o rapaz. E a falta de discernimento provocou uma queda brusca na vida dele. Às vezes a pessoa começa tão bem, certinho, caminhando bem, aí a falta de discernimento faz ele decidir errado, tomar decisões erradas. Casa com quem não tinha que casar, começa a andar com quem não tinha que andar, começa a fazer o que não tinha que fazer, começa a falar o que não tinha que falar, porque falta de discernimento. Aleluia. Mas Deus vai abrir os seus olhos hoje. Você vai começar a ter visões de olhos abertos e ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Por que a tua sintonia é diferente das dos demais? Porque você vai começar a ver coisas que outros não conseguem ver. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca clareza dentro de você, as coisas ficam mais fáceis para serem decididas. Sabe o que faltou no profeta? Depois de entregar a mensagem, faltou discernimento. Depois de ter faltado discernimento, por último, para poder encerrar, ele vai dizer uma outra coisa para nós. Deus disse assim: não volte pelo caminho que você foi. Deus deu uma rota para ele, mas a rota que Deus deu, ele foi por outra. Então sabe o que faltou para o profeta, pastor João? Faltou direção. Você sabe qual é o nosso grande problema? É que muitas vezes falta para nós a direção. A direção. Não adianta você começar bem, depois ir para o caminho errado. Não adianta você fazer certo, depois seguir para a via torta. Não adianta você começar bem, depois terminar mal. Porque faltou direção. Tem gente que é profeta, instrumento da mão de Deus, faz e acontece, mas de repente a direção muda. Eu tenho um amigo lá do Rio de Janeiro, um homem de Deus. Ele tem 3 filhos e um dia ele não tinha dinheiro para ir no culto. Um irmão ligou para ele e falou assim: Deus acabou de me falar que vai te dar um carro. No ano que ele recebeu essa profecia, ele falou: só acredito nessa profecia se o carro for prata, 4 portas, vidro fumê, e falou a marca. Aí ele falou: Deus vai te dar um carro, pode ir amanhã na concessionária, porque Deus vai te dar um carro. O menino foi na concessionária.
Aí ele procurou no centro da cidade, aí tinha uma concessionária chamada Nova Jerusalém, era o nome da igreja dele. Ele falou, então é essa. Entrou dentro da concessionária, lá dentro tinha um carro prata, vidro fumê, 4 portas, do jeito que ele falou. Aí quando ele chegou para o moço, falou assim, eu quero comprar esse carro. Aí o moço falou, quanto que você tem para dar de entrada? Ele, nada, eu estou desempregado. Aí ele falou, então me dá o seu CPF aqui para eu poder passar aqui para ver se passa. Ele falou, acabei de tirar meu nome do SPC. Aí ele, mas tem algum contra-cheque, alguma coisa? Ele, não tenho nada. Aí ele, então como que a gente vai fazer? Aí ele falou, eu vou te sugerir você tentar fazer um carro mais menor, outra coisa assim. Ele, não, quero esse. Aí ele mostrou para ele, ó, mas na fila tem um médico, um advogado. Mostrou 8 pessoas na frente. Ele, mas eu quero esse. Colocou o nome dele na ficha. Na segunda, na quarta-feira o moço ligou para ele e falou assim, a tua ficha foi aprovada, pode vir buscar o carro. O moço foi lá e pegou o carro. Na hora de vir o boleto das prestações era 3.000 e pouco para ele pagar por mês. Ele falou, como é que eu desempregado vou pagar isso tudo? Mas se Deus falou que vai me dar, vai me dar. Aí ele falou, pode ir, porque tal dia vai chegar o boleto na tua casa. 1 ano o boleto não chegou na casa dele. Aí ele foi lá na concessionária, porque ele tinha que fazer a revisão. Falou assim, o boleto não vem na minha casa nada. Ele falou, aqui está tudo certo, vai lá no banco. Chegou no banco, aí o banco foi e falou para ele assim, não tem dívida nenhuma no teu nome aqui. Tem nada, você não está devendo nada. Ele tem certeza? Ele tem certeza. Está devendo nada, carro pago. 5 anos andando com o carro, sem nada para poder pagar. Aí quando ele foi se consolidando, ele teve uma ideia no coração dele. Cantava demais, ainda canta. Vou cantar um forró universitário. Canto no culto, termino o culto, vou aí para uma baladinha, ganhar um dinheiro. Aí ele colocou isso no coração, vou dividir um pouquinho aqui na igreja, um pouquinho lá no mundo. Aí ele foi atender uma última agenda em São Paulo. Chegou em São Paulo, foi recebido na casa dos pastores. Quando ele senta na mesa, a esposa do pastor chega para ele e falou assim, Deus falou que já tem um plano no teu coração. E o plano que está no teu coração não envolve mais o ministério. Por 5 anos eu paguei teu carro, porque era para o ministério. Mas porque o teu plano não envolve mais ministério, eu parei de pagar hoje. Amanhã vão buscar esse carro na tua porta. Ele voltou para casa, no outro dia tinha gente lá esperando para pegar o carro de volta. Porque começou certo, mas terminou com a direção errada. Começou certo, mas terminou com a direção errada. Não adianta você começar um namoro certo, mas depois ir para a direção errada. Não adianta começar o ministério certo, mas depois ir para a direção errada. Não adianta você começar a tua vida certa, mas depois ir para a direção errada. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não está apenas interessado em ver sua performance. O que Deus está interessado é em ver na sua direção. Porque para performance tem um monte de gente. Tem gente performando como pregador, performando como cantor, performando como líder de departamento, mas o coração já está longe faz tempo. E o que Deus está olhando para você hoje falando, como é que está a tua direção? Não adianta você fazer coisas boas se você está indo na contramão da vontade de Deus. Não adianta você fazer o que você acha bom se você está indo na contramão da vontade de Deus. Deus hoje, para não perder a tua direção, ou para não te perder, Ele tem coragem de sacrificar teu conforto. Ele tem coragem de sacrificar suas regalias. Ele tem coragem de sacrificar o teu luxo. Mas para não te perder para o diabo, oh glória, Deus pode dar uma chacoalhada e dizer, profeta, tem um leão feroz te aguardando ali na esquina. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh glória. Rabandaragachandarabacalabaragai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio do fundo da minha alma que Deus está levantando congregações e as fortalecendo pelo poder do Espírito. E Deus vai usar profetas sem nomes, assim como você, assim como eu, assim como tantos outros. Você vai ver Deus usando gente improvável, aparecendo sabe-se lá de onde, mas que tem residência. Pessoas que são sérias, com responsabilidade profética. Você vai ver Deus usando esse tipo de gente. Eu vou dizer uma coisa, Deus vai usar você dentro dessas pessoas, junto com essas pessoas. E eu quero orar pela sua vida. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Se for possível, feche até o corredor.
Mas nós vamos orar juntos. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Feche os seus olhos. Você faz parte daqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Seu nome não vai ficar aparecendo em todos os cartazes, mas fique em paz. A sua mensagem vai ecoar em locais que você sequer pisou ainda. Aleluia. Com os seus olhos fechados, comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ser usado pela tua presença. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser marcado pela unção do teu Espírito. Eu quero ser marcado pela tua graça, pelo teu poder e pela autoridade vinda dos céus. Oh glória. Com os seus olhos fechados, começa a clamar agora e liberar a unção de Deus que está sobre a tua vida, para a vida dessas pessoas ao seu lado também. Jesus, aonde estiver um crente que o Senhor usará nesses últimos dias, marca ele com uma autoridade poderosa a partir de hoje. Aonde estiver um crente que o Senhor usará nesses últimos dias, marca ele ou ela com uma graça poderosa a partir de hoje. Aonde estiver um coração quebrantado dizendo: Deus, eu quero ser usado no seu plano. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Aleluia. Trago uma unção poderosa a partir de agora. Começa por esse altar em nome de Jesus, liberando a unção do teu Espírito sobre cada um dos teus servos. Pega, Deus, esses obreiros a partir de agora, em nome de Jesus, e vai tocando em cada jovem que está nessa igreja, cada servo e cada serva que está nessa igreja. Aonde estiver um crente, oh glória, disposto a ser usado pelo Senhor, renova ele agora. Quem tem boca para dar glória, vai dizendo glória. Quem tem boca para dizer aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, oh glória, seja renovado. Aleluia. Aleluia. Há um vento do Espírito que sopra entre nós. Há um vento do Espírito que sopra entre nós. Aleluia. Escute isso aqui que eu vou te falar agora. Tem alguns meses que eu tenho falado isso. No ambiente profético existem dois tipos de pessoas. Existe o vento e existe aquele que é a labareda de fogo. Tem gente que para fazer a lenha pegar fogo é igual o vento. Ele vai assoprando a hora, busca, clama, se entrega. Tem gente que é desse jeito, é igual o vento, vai assoprando até a lenha pegar. Mas tem gente que é labareda de fogo. Já percebeu que tem gente só de você estar perto, você já se sente constrangido a buscar igual essa pessoa, constrangido a se entregar igual essa pessoa. Você aqui hoje, ou você é vento ou labareda de fogo, ou você assopra e a lenha pega fogo, ou você de estar perto dessa pessoa, ela pega fogo também. Oh glória. Mas uma certeza eu tenho na minha alma, aleluia, essa pessoa que está próximo de você é uma lenha que vai queimar a partir de agora. Vai pegar fogo a partir de hoje. Qual é a certeza que eu tenho? É porque Deus vai te usar para que isso aconteça. Deus vai te usar para que isso aconteça. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, e por alguns segundos, dê um abraço, e por alguns segundos ore com essa pessoa. Ore, mas fala: Deus, incendeia de novo. Aquece, Deus, a chama nesse coração. Deus, traga força novamente para ele orar, força novamente para te buscar. Coloca de novo os propósitos no coração dessa pessoa. Traz novamente ânimo para buscar da tua presença, para abrir mão do pecado. Deus, coloca a graça, coloca a autoridade, coloca renovo, coloca poder, coloca unção. Isso, enquanto você clama, Deus acende aí essa pessoa. Oh glória. Enquanto você ora, Deus vai incendiando a alma dela, aleluia. Enquanto você ora, Deus batiza também. Oh glória. Seja tocado, tocada, tocado, tocada agora, aleluia. Aleluia.
Aleluia, isso. Deus vai te usar de novo, profeta. Deus vai te dar sonho de novo, profeta. Deus vai te revestir de novo, profeta. Deus vai te dar autoridade de novo, profeta. Cheios. Aleluia. Rabacala xalabarabahas. Cabadarabachanda rabahai adorabahagalabarai. Não cessa de clamar, não. Aleluia. Deus está tocando lá atrás. Deus está tocando aqui na frente. Oh glória. Cheios. Aleluia. Isso, clama até que o outro acenda. Clama até que o outro pegue fogo também. Clame até que o outro seja revestido também. Clama até que o outro seja erguido também. Clama até que o outro seja batizado também. Clama. Aleluia. 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 Obreiros, Deus marcará vocês com fogo. Deus marcará vocês com fogo. Deus usará a vida de vocês com fogo. Fogo. Mulheres de oração, Deus usará vocês com fogo. Obreiros, Deus usará vocês com fogo. Jovens, Deus usará vocês com fogo. Adolescentes, crianças, Deus usará vocês com fogo. Enquanto você ora, não deixa a chama apagar mais não. Eu vou fazer um convite muito importante para a gente encerrar. Eu disse que profetas precisam de residência, precisam de casa. Aleluia. Estou sentindo demais Deus aqui. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Chamandarabahaya, xalabarabacandarábia. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Acabou de descer uma nuvem poderosa nesse arraial dos crentes. Só quem sente essa presença.
Xanda Rabacante Urianda Arábia. Kebidarabachanda Rabacala Barabachala Baraga. Aleluia. 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 Recalabarabachanda Arábia. Toca mais, Jesus, com mais profundidade. Vai arrancando o que precisa arrancar e colocando o que precisa ser colocado, oh glória. Há uma atmosfera poderosa aqui, pastor Silas. Há uma atmosfera poderosa aqui, pastores. Aleluia. Protocolo guarda para depois. Guarda para depois. Agora dá lugar. Aleluia, aleluia, recalame ancharia. Levante as suas duas mãos aos céus, aleluia, e com toda a força da tua alma, por pelo menos 1 minuto, encha esse lugar com glória, encha esse lugar com glória. Se entrega, não guarda nada para amanhã não, amanhã é algo novo. Se entrega hoje, fale mistério hoje, adora hoje, busca hoje, seja batizado hoje, do século do século. Para frente. Tem algo poderoso do céu liberado sobre cada um dos senhores. Uma unção poderosa dos céus liberada sobre cada um dos senhores. Há um fogo de Deus aqui hoje. E esse fogo passa pela entrega de cada um dos senhores. E o Espírito de Deus quer usá-los mais, muito mais. E eu gostaria de pedir um favor aos senhores. Eu gostaria de pedir para que os senhores, se possível, desçam do altar,
Passem por entre esses corredores, com as mãos estendidas em direção a esses irmãos. Porque à medida que vocês estiverem passando por esses corredores, Deus vai renovar a gente aqui a partir de agora. Vai ter gente tocada pelo Espírito de Deus a partir de agora. Pode ir até o final e volte. Com as mãos estendidas. Com as mãos estendidas, desçam, pastores, podem descer. Isso, poderoso Deus. Isso. Seja um domínio. Tem fogo de Deus. Tem fogo de Deus. O século do século. Aleluia. Chudi kabadaya sebi narabahai. Kamandaya shanarabakala barabahai salabaragai. Aleluia. Aleluia. Agora você que me ouve, ainda de pé orando. Algumas pessoas que estão aqui precisam, com urgência, fazer um conserto pelo bem da tua alma. Algumas pessoas aqui precisam fazer um conserto com Deus. Então você que está afastado, não ceia faz tempo, está longe da comunhão, você precisa hoje fazer um conserto. A decisão mais importante pelo bem da tua alma é hoje que ela começa. Você que está afastado da comunhão e está aqui, eu quero te fazer o convite mais importante que você ouvirá nesse ano de 2023. Você precisa entregar sua vida a Cristo agora, como único e suficiente Salvador. Ele não espera que você melhore, mas Ele está te chamando para melhorar você. Ele não quer que você seja uma pessoa diferente, não. Ele está te chamando porque Ele te transformará em uma nova criatura. Você que está aqui nessa condição, eu preciso liberar uma palavra sobre você, para que seu ano de 2023 termine bem. No lugar que você está, eu preciso te conhecer. É só levantar uma das tuas mãos aos céus, porque eu quero orar e abençoar sua vida a partir de agora. Você que está entregando tua vida a Jesus, no lugar que você está, levante uma das suas mãos aos céus, porque eu quero orar e abençoar você. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Se você está ao lado de alguém que precisa fazer esse conserto hoje, diga para essa pessoa, porque eu sei que é uma luta. Jesus está te chamando. Não rejeite esse convite. Jesus está te chamando. Do lugar que você está, levante uma das suas mãos ao céu, porque eu quero orar e abençoar a sua vida. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Há uma luta por algumas vidas aqui. Só mais alguns segundos. Todo mundo fica de pé, todo mundo. Fica de pé todo mundo, só alguns segundos. Você lá atrás fica de pé também. Há uma luta por algumas vidas aqui.
Fechem os olhos. O amor Jesus, que o mundo não te aonde o teu filho estiver, eu não tenho poder de convencê-lo, mas a sua palavra sim. dá. Diante de tudo que nós experimentamos hoje, não deixa seu filho voltar para casa sem que essa decisão seja tomada. Que o inimigo não o aprisione mais, não tenha mais poder sobre essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, aonde você está, para entregar sua vida a Jesus agora, do lugar que você estiver, é só levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar e abençoar você. Eu quero orar e abençoar a sua casa. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Glória a Jesus. 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 A igreja esteja em oração. Há uma batalha por algumas vidas aqui. Há uma batalha por algumas vidas aqui. Há uma batalha por algumas vidas. Em nome de Jesus. O diabo não tem mais poder para te aprisionar. Que as correntes, que as algemas sejam quebradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo não tem mais poder para te prender. Está vindo a primeira pessoa aqui. Glória a Jesus. Você pode adorar o nome de Jesus? Porque tem mais gente. Eu amo pregar, querido pastor Evaldo, mas eu amo fazer o apelo também. E eu sei que tem mais gente aqui que precisa fazer esse encontro com Cristo, fazer esse concerto com Cristo. Você que está ao lado de alguém, é uma batalha. Não pense que é uma coisa natural. Não, o inimigo não aceita soltar alguém fácil. Por isso que é essa batalha. E com mais 10 segundos eu encerro, mas eu vou esperar mais alguém, porque tem mais alguém que precisa vir. Sai depressa daí do seu lugar agora. Sai daí depressa e vem aqui à frente que eu vou te esperar. Eu tenho 10 segundos e eu encerro. Mas a tua alma é valiosa demais para você voltar para casa sem esse encontro. Sem esse encontro, sua alma é valiosa demais. Jesus, traz esse filho ou essa filha aqui à frente, em nome de Jesus. Estendam todas as mãos aqui para frente, todos. Pai, eu te agradeço por essa preciosa vida. Obrigado pela tua graça liberada ao coração deste servo. Que o Senhor fortaleça nessa caminhada e este ano, Deus, o Senhor escreva uma história poderosa em ti. Nós oramos agradecidos, não apenas hoje, mas para todos sempre, Pai. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer